Ação! Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula, né? No nosso caso aqui, uma aula extra. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer apenas resoluções de exercícios, ok? Ana Luísa, não se assuste por ser eu, tá certo? Professora Alessandra precisou fazer uma viagem, então vim aqui passar mais um momento de prazer com vocês. Então, vamos lá. Essa daqui não é a primeira questão é essa. É a questão que trata de potencial elétrico, trata de um gráfico parecido. O raciocínio para resolver ela, pessoal, parecido com aquela questão que a gente fez ao longo da aula de ontem. Então, ele me dá aqui um gráfico e ele diz o seguinte, olha. O gráfico representa o potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme em função da distância dessa carga aos pontos do campo elétrico. Então, ele me dá aqui um gráfico, onde esse gráfico ele me dá o potencial em volts, lá no eixo da vertical, e no eixo aqui da horizontal ele me dá, veja, a distância em metros. Então, a gente percebe que ele me deu aqui 3 pontos. Eu tenho aqui, olha, um ponto. Eu vou chamar isso aqui de A. Ele me deu aqui um segundo ponto, B. E ele me deu aqui um terceiro ponto, que é o ponto C. Vou chamar ele aqui de C. A gente percebe, pessoal, que à medida que esses pontos se afastam da carga, veja, esse ponto A ele está a uma distância de 1 metro, o ponto B está a distância de 2 metros e o ponto C está a uma distância de 2, que ele não diz qual é o valor dessa distância. Perceba que eu tenho um ponto que ele me dá todas as características. Ele me dá a distância do ponto até a carga, que é de 2 metros, e ele me dá lá no eixo do potencial o valor do potencial, que é 45 volts. Então, esse ponto, toda vez que vocês tiverem um gráfico, que vocês tenham um ponto onde eu tenho todos os dados daquele ponto, aquele ponto é quem vai ser essencial para a resolução do meu cálculo. Perceba que no ponto A, ele não me dá o potencial, ele diz que o potencial é V1 e a distância desse ponto até a carga é 1 metro. Já lá no C, ele me dá o potencial, mas ele não me dá a distância. O potencial é 15 volts, mas a distância eu não sei. Beleza, como é que eu consigo resolver essa questão? Eu já sei de cara, só pelo gráfico, que ele deve querer V1 e D2. Ele deve querer isso aí, o potencial do ponto A e a distância do ponto C até a carga. Mas vamos ver o que é que ele diz mais para frente. Dado constante eletrostática do vácuo, aí ele bota aqui K0, 9 vezes 10 elevado a 9 unidades SI. Aí ele diz o potencial elétrico V1 e a distância D2, que podem ser obtidos a partir do gráfico, e a carga Q, que gera o potencial, assume os seguintes valores. Então, pronto, é isso aqui que ele quer, ó. Potencial elétrico V1, distância D2 e a carga Q. Ele quer essas 3 coisas. E aí ele me dá aqui até os valores, ó, V1, D2 e Q. Vamos lá, por parte. Como foi que eu fiz ontem? Ontem, primeiro a gente pegou um ponto que eu tenho todos os dados, no caso o ponto B, eu tenho todos os dados dele. Eu tenho tanto o potencial, que é 45, como eu tenho aqui a distância, potencial é 45, a distância é 2 metros. Com esse ponto aí, pessoal, eu consigo encontrar o quê? Eu consigo encontrar o valor da carga, porque é só eu aplicar nesta equaçãozinha, ó. Potencial é igual a K, que multiplica Q dividido por D. Isso aí é aquela equaçãozinha que a gente viu ontem. No entanto,
eu vou mostrar para vocês uma outra forma que você consegue relacionar dois pontos, tá certo? Você consegue relacionar dois pontos sem precisar do valor da carga, ok? Quando eu olho para essa equação, pessoal, vamos analisar o seguinte. Quando eu olho para essa equação, existem duas grandezas aí, na verdade uma grandeza e uma constante, que não vai variar à medida que o ponto se afasta. Como assim, professor? Ó, eu tenho aqui a carga Q, e aí ele me deu 3 pontos quaisquer aqui. Vou colocar eles aqui em linha reta. Então, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Ó, a partir do momento que eu vou calcular o potencial nesses pontos, à medida que esses pontos mudam de posição, tem duas coisas nessa equação matemática que não mudam. Quais são as duas coisas nessa equação matemática que não vão mudar nesse caso, independentemente de onde esteja o ponto? Quais são as duas coisas que não mudam? Vamos lá. Vamos tentar raciocinar. Bora lá, pessoal. Nessa equação matemática, eu tenho duas coisas nela que, quando eu vou calcular o potencial em qualquer um desses pontos, ele vai ter sempre o mesmo valor nesse problema aqui. Quais são as duas coisas que terão... A carga, ela vai sempre permanecer a mesma, e o K, que é a constante. A única coisa que pode alterar talvez seja, eu acho que é a distância, que é, sei lá, se eu distanciar o ponto ou se eu aproximar. Eu acho que é isso. Então vamos lá. Essa carga, ela vai ser a mesma em qualquer ponto. Por quê? Quem está gerando o campo elétrico aqui em volta, e claro, vai produzir o potencial elétrico, vai ser essa carga. Então, independentemente de onde esteja o ponto, o valor dessa carga vai ser o mesmo aqui para esse problema. E esse K também, ele é o mesmo. Então, veja o que é que eu vou fazer. Eu vou simplesmente isolar eles dois de um lado. Por quê? Porque com eles isolados, eu consigo igualar a equação para dois pontos quaisquer. E aí eu vou ter uma relação. Então, veja. Potencial é igual a K vezes Q. Então, eu vou reescrever aqui, ó. K vezes Q é igual ao potencial. Até agora eu não fiz coisa alguma. Simplesmente reescrevi a equação. Aí você percebe que a distância ela está dividindo esse termo. Então, eu vou jogar ela para cá. Ele vai ter que vir multiplicando. Então, pronto. Nós vamos ficar com essa relação matemática aqui. Para que eu quero essa relação matemática? Essa relação matemática, eu vou utilizar ela para o seguinte. Eu vou pegar dois pontos, claro, um ponto eu tenho que ter essas duas grandezas, e o outro ponto, se tiver faltando uma dessas duas grandezas, eu consigo igualar. Por quê? K e Q é o mesmo para qualquer ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui o potencial em A. Não, eu não tenho o potencial em A. Ele quer que eu encontre o potencial em A. Mas em B eu tenho o potencial. Eu tenho a distância de A e eu tenho a distância de B também. Então, veja, dessas duas grandezas aqui, em A eu só não tenho o potencial. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dizer que a constante vezes a carga em A vai ser igual à mesma constante vezes a carga em B. Porque eles são iguais, eles não mudam. Aí o que é que eu faço? Eu substituo esse termo por esse aqui. Porque para qualquer ponto,
esse produto tem que ser igual a esse produto aqui. Ok? Então, veja como é que a gente vai fazer. Ó. Isso aqui, pessoal, serve para qualquer problema, não só na física. Tá certo? Isso aqui é um artifício da matemática para a gente conseguir resolver. Então, eu vou simplesmente, ó, igualar não. Vou aplicar essa relação aqui, ó, K vezes Q para os pontos A e B. Vou simplesmente igualar. Ok? Beleza. Então, a gente faz como? A gente faz assim, ó. K vezes Q do ponto A é igual a K vezes Q para o ponto B. O produto K vezes Q lá no ponto A tem o mesmo valor do produto K vezes Q para o ponto B. Mas quem é o produto K vezes Q? Bem, o produto K vezes Q, ele é o potencial vezes a distância do ponto até a carga. É o potencial naquele ponto vezes a distância do ponto até a carga. Então, eu vou agora trocar K vezes Q por V vezes D. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou substituir. Pronto. Olha agora como é que vai ficar. Potencial. Esse índice A, eu vou jogar nele aqui, ó. Então, o índice A, o potencial do ponto A vezes a distância do ponto A até a carga é igual ao potencial no ponto B vezes a distância até a carga, né? Distância do ponto B até a carga. E aí agora a gente volta aqui para o gráfico para a gente só analisar quais são os dados referentes ao ponto A. O potencial do ponto A gente não sabe, que é justamente esse V1 aqui, não é? No ponto, Sim. A distância do ponto A até a carga é esse 1 aqui, ó. O quê? 1 metro. Então, vou colocar aqui, ó, distância 1 metro. Potencial do ponto B é esse 45. Aí você tem que olhar lá em cima, porque às vezes vem multiplicando uma base 10. Nesse caso não vem, então é apenas 45 volts. E a distância do ponto B até a carga é esse 2 metros aqui, ó. Pessoal, ó, potencial e distância, eles são inversamente proporcionais, ó. Potencial, distância. Então, se eu aumento a distância aqui nesse caso, à medida que eu aumento a distância, vai diminuir o potencial. Veja, de 1 para 2, aumentou quantas vezes de 1 para 2? De 1 para 2 aumenta quantas vezes? Qual é o número que eu multiplico por 1 que dá 2? 2. 2. Então, essa distância é 2 vezes maior do que a primeira. Então, desse potencial para cá, a distância dobrou. Se a distância dobrou, o potencial caiu pela metade, porque eles são inversamente proporcionais. Se eu dobro a distância, o potencial cai pela metade. Se eu triplico a distância, o potencial cai para 1/3. Se eu multiplico por 5 a distância, o potencial divide por 5. Então, se desse ponto para esse a distância aumentou o dobro, né? Aumentou o dobro não, ela dobrou. Então, isso significa dizer que o potencial caiu pela metade. 45 é a metade de quanto?
45. 90. 90. Então eu sei que isso aqui vai dar 90. E eu vou provar para vocês, ó. Isso aqui vai dar 90. Então vamos lá. Eu vou pegar essa equação e eu vou deixar ela em função do potencial A. Então a única coisa que eu vou fazer é pegar o D aqui, ó, e jogar ela para o outro lado, o dA. Como o dA está multiplicando, eu vou jogar ele para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó, potencial A é igual ao potencial B vezes a distância B, isso tudo dividido pela distância A. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai simplesmente substituir os dados. Potencial B vezes a distância B, quem é o potencial B? Ó, 45 volts. Quem é a distância B? 2. Quanto é a distância A? 1. 45 vezes 2 dá 90, dividido para 1, 90 volts. Então você percebe que deu os 90 volts. De cara, então ó, vai ficar aqui, ó, meu potencial A 90 volts. Ok? Potencial A 90 volts. Beleza. Qual é a segunda? Ó, eu tenho 3 alternativas. A letra B, a letra C e a letra E. Agora, a gente tem que encontrar a distância D2. A distância D2, o que eu vou fazer? Eu posso pegar a mesma relação. Mas eu posso simplesmente também analisar o ponto B e o ponto C. O que é que eu tenho no ponto C e no ponto B e no ponto C? Qual é a grandeza que eu tenho os dois valores? A distância no ponto B eu tenho, mas a distância do ponto C eu não tenho. Então, comparando os dois potenciais, de B para C, aumenta ou diminui? O potencial do ponto B para o ponto C, aumenta ou diminui? Diminui. Do ponto B para o ponto C. Isso, do ponto B para o ponto C. Diminui em quantas vezes? Cai para 3. Cai 1/3 no caso, né? Cai para 1/3. Bem, se o potencial cai para 1/3, a distância aumenta o inverso. Qual é o inverso de 1/3? O inverso de 1/3 é 3, né? O inverso de 1/3 é 3. Então, isso significa dizer que essa distância ela aumenta em 3 vezes, tá certo? Ou seja, quanto é o triplo de 2? 6. Então, nós vamos ter que encontrar 6, tá certo? Vamos ter que encontrar 6. Então, a gente vai calcular, pessoal, da mesma forma, a gente vai usar a mesma relação. Então, veja, você pode ir aqui pela interpretação de que um aumenta com o inverso do outro, né? Um é o inverso do outro, se um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, agora nós vamos encontrar D2 aplicando aquela mesma relação. Só que agora a gente usa os pontos B e C. Aí você me pergunta, professor, mas se eu quisesse usar o A, eu poderia ao invés do B? Sim. Você tendo as duas grandezas, você tendo todas as grandezas daquele ponto, você pode. Então eu vou aplicar a mesma relação. E agora eu não vou mais pegar aqui, ó, K vezes Q, porque vocês, eu acredito que já entenderam o motivo de eu ter isolado aqui. Então, lá vai ser K vezes Q, do mesmo jeito, para os dois lados. E aí eu vou trocar esse K vezes Q pelo termo V vezes D. Então, eu já vou pular direto para aquele ali. Ok? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Potencial de B
Eu vou colocar o termo C do lado esquerdo, porque aí pelo menos já fica mais fácil de eu isolar ele. Então, o potencial C vezes a distância C é igual ao potencial em B vezes a distância de B para a carga. Então, como eu procuro a distância, isso aqui vai ser VB vezes DB dividido por VC. Então, isso aqui vai me dar o quê? Quem é o potencial em B? O potencial em B é 45, a distância em B é 2. Então, 45 vezes 2. Eu já poderia até ter colocado 90, porque a gente já sabe que esse produto aqui vai dar 90, não é? E a distância não, o potencial, vou colocar aqui, ó. Potencial em C é esse 15 aqui, ó. Então, 15 volts. Então, dividido para 15. Aí você pode fazer que 45 vezes 2 é 90 dividido por 15 dá 6. Ou então você faz assim, ó, 45 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 a unidade de distância, metros. Então, deu para perceber aí que a gente conseguiu chegar nos mesmos 6 metros. Por que eu mostrei essa relação? Porque por essa relação, pessoal, é bem mais fácil. E se você entender que potencial e distância são grandezas inversamente proporcionais e que para uma mesma carga elas variam na mesma proporção, quando você vai analisar um gráfico desse, numa prova de vestibular, você nem vai para esse monte de cálculo aqui, tá certo? Você vê que à medida que aqui está diminuindo, potencial e distância diminui, né? Variam de forma inversamente proporcional. Então, se a distância está aumentando, o potencial está caindo na mesma proporção. Claro, porque isso aqui é uma carga positiva. Por que é uma carga positiva, professor? É uma carga positiva porque o potencial é positivo. Veja, ele está acima do eixo. Então, ele está acima do eixo aqui da distância. Então, isso aqui eu tenho valores positivos. Carga elétrica negativa gera potencial negativo. Então, veja que nós já temos 96. O problema é que 90 volts e 6 metros, a gente tem duas alternativas. Então, o autor dessa questão aqui da FUMECA, ele queria realmente que vocês tivessem trabalho. Então, a gente vai ter que calcular a carga. E aí você me pergunta, como é que eu calculo a carga, professor? Ora, aí a gente não tem jeito, vai ter que voltar para essa equaçãozinha aqui, ó. Eu vou pegar essa equação, vou deixar ela em função de Q, tá certo? E aí eu vou pegar um dos 3 pontos, qualquer um deles, e aplicar ela. Então, manipulando a equação, veja, ó, esse potencial, cadê aqui? Esse potencial, ele é igual a esse Q. Então, Q é igual a V. Ó, V é igual a Q, Q é igual a V. Essa distância está dividindo o Q. Eu vou jogar ela para cá, ó, ela vai multiplicando. E esse K que multiplica o Q, eu jogo ele para cá e ele vai dividindo. Então, ele vem aqui para baixo. Então, o que a gente vai utilizar é essa equaçãozinha aqui, ó. Ok? Vamos utilizar essa equação aí. Então, vamos escrevê-la aqui embaixo. Calculando Q. Então, Q é igual a V, que multiplica a distância, dividido por K. O potencial aí é que a gente vai escolher aqui um ponto. Veja, como é que eu escolho geralmente um ponto, pessoal? Eu procuro números que eu sei que vai ser fácil de eu trabalhar.
Então, por exemplo, eu sei que no meu denominador eu tenho que jogar esse número 9. Então, qual dos potenciais que aparece lá em cima que é fácil de eu trabalhar com o 9? Aí você vai me dizer, bom, professor, mas todos aí são fáceis. Mas mais fácil do que o 90 não existe. Então, eu vou utilizar, ó, o ponto A, tá bom? Então, calculando a partir do ponto A. Vou utilizar o A para isso. Então, vai ser o... Eu vou dar uma adaptada aqui nessa equação. E eu vou colocar assim. Que vai ser igual ao potencial do ponto A vezes a distância do ponto A dividido por K. Pronto. Para ficar um pouquinho melhor. Então, quem é o potencial no ponto A? 90. Tá certo? Pessoal, 90, eu ainda vou fazer ainda o seguinte, ó. 90, eu vou dividir, eu vou escrever ele da seguinte maneira, ó. 90 é 9 vezes 10. Por que eu vou fazer assim? Vocês vão ver já já. 9 vezes 10 vezes. Quem é a distância do ponto A até a é 1, né? A distância do ponto A até a carga. 1. Dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Então, você vai perceber que eu vou cancelar aqui 9 com 9, vai sobrar 1 vezes uma base 10. Agora, eu vou trabalhar o expoente 1 que existe nesse 10 com esse expoente 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 menos 9. Isso aqui vai me dar menos 8. Então, eu vou ter aí 1 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Ok? Isso é o valor da carga elétrica. Tudo bem? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra E. Ok? Letra E é a alternativa correta. Complicado? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito da questão? Não? Posso passar? Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar esse PDF também lá na plataforma. Ok? Então, segunda questão. Segunda questão. Se eu posso fazer... Posso não, Enio. Posso fazer o Enem no teu lugar, não. Porque aí, ao invés de tu ser presa, eu seria também. Aí não dá, não. Tem que dar leite por menino. Pagar o leite dos meninos. Então, vamos lá. Ó, determine o potencial elétrico resultante em ponto P nos casos A e B indicados. Admita em cada caso que Q é 10 elevado a menos 6. Certo? Q é 10 elevado a menos 6 e a distância é 0,3 metros. Então, vamos lá. Analisando aqui as questões. Atenção para um dado aqui. Pela figura... Esse Q igual a 10 a menos 6, ele seria apenas um módulo da carga. Por quê? Porque aqui na figura, pessoal, ele me diz, ó, ele me dá o sinal positivo, sinal positivo, sinal positivo e sinal negativo. Então, veja que aqui vai aparecer uma carga negativa. Então, isso aqui é apenas o módulo da carga. Bem, vamos lá. Então, eu tenho duas cargas iguais em um triângulo, onde esse triângulo aqui, ele dá a entender que seja um triângulo isósceles. Por quê? Porque esses dois lados dele são iguais, né? Possuem a mesma distância D, onde a base dele, ele não dá a entender e para o nosso cálculo não vai fazer um pingo de falta. Então, ele quer saber qual é o potencial resultante. Pessoal, vamos lembrar o seguinte.
Como eu tenho duas cargas atuando naquele ponto, cada carga gera um campo elétrico, ok? Cada carga gera um campo elétrico. Se o campo elétrico naquele local fosse nulo, né? Se o campo elétrico naquele local ali fosse nulo, então eu não teria potencial, certo? Não teria o potencial. No caso ali, não tem chance do meu campo elétrico ser nulo. Então eu vou ter dois potenciais. Um potencial, eu vou ter dois campos elétricos que vão se somar, formando um campo elétrico resultante. E aí eu vou ter um potencial também resultante, porque eu vou ter o potencial gerado por essa carga e o potencial gerado por essa. Mas eu vou novamente reescrever aqui a equação. Potencial é igual a K, que multiplica Q dividido por D. Vamos lá, vamos raciocinar comigo. Vamos analisar essa equação para os dois casos. Para essa primeira carga e para essa segunda carga. Esse K muda de um para o outro? Nos dois casos, o K muda? Não. Não muda porque o meio é o mesmo. Vamos lembrar que esse K refere-se ao meio e toda a questão nossa ele mete que o meio é o vácuo. Então esse K é o mesmo. Vamos lá. As cargas, elas são idênticas. Então esse Q é igual para as duas cargas. Então o potencial gerado por essa carga, né, nesse ponto P, eu vou utilizar o mesmo valor de Q para o potencial gerado por essa carga. E a gente percebe que a distância do ponto até essa carga é a mesma distância do ponto até essa carga. Então veja que todas essas três, todas essas três, vamos dizer assim, grandezas, essas duas grandezas e essa constante, elas são as mesmas para os dois casos, o potencial gerado por essa carga e o potencial gerado por essa carga. Então, como é que eu calculo isso aí? Bem, eu vou dizer aqui para a letra A que o potencial ali resultante, eu vou chamar essa primeira carga de A e essa segunda carga de B, tá bom? Então, o potencial resultante ali vai ser VA mais VB. Mas quem é VA? Ora, VA vai ser aquilo ali, ó. K0 que multiplica Q dividido por D. E quem é o potencial B? É K0 que multiplica Q sobre D. Professor, por que você não está botando VA? Por que você põe VA e VB, mas não põe QA, QB e nem DA e DB? Porque, como eu já falei, eles são idênticos. Tudo aqui é idêntico. Então, eu vou representar da mesma forma para vocês simplesmente entenderem o seguinte. Se eu substituísse isso aqui tudo, se eu substituísse isso aqui tudo e dissesse que isso aqui é A, isso aqui também seria A. Quanto é A mais A? Lá da nossa álgebra, lá da matemática. 2A. 2A. Então, é claro que isso aqui, né, o potencial nesse ponto, vai ser o dobro dessa equaçãozinha matemática nossa. Vai ser o dobro dessa equaçãozinha matemática nossa. Então, dependendo do autor, o autor pode até escrever isso aqui, ó, 2 vezes que multiplica K vezes Q dividido por D. Tá certo? Dependendo, esse meu D ficou muito emendado aqui. Dependendo do autor, ele pode até escrever isso aí, dizer que é o dobro disso aí. E eu vou usar essa forma aí para vocês entenderem melhor a segunda parte, que nós não vamos fazer nenhum cálculo na segunda parte. Então, eu vou abrir parêntese. Quem é o meu K? 9 vezes 10 elevado a 9.
Quem é o meu Q? O meu Q ele me dá lá na questão, ó. 10 elevado a menos 6. Isso tudo aqui dividido pela distância. A única coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu não vou jogar esse 0,3. Vocês vão ter que se acostumar a trabalhar com base 10. Então, eu vou pegar essa distância de 0,3 e transformar ele num 3 vezes 10. Aí você vai perceber o seguinte, ó. 0,3, pessoal, para eu transformar em 3, eu simplesmente aumentei ele. Se eu aumentei, eu tenho que diminuir lá no expoente. Se eu aumento o coeficiente, eu diminuo no expoente. Eu não tinha base 10 no 0,3, então meu expoente era 0. Como eu tenho que diminuir, menos. De 0,3 para ele virar 3, a minha vírgula andou só uma casa, ó, ela parou aqui. Então eu vou tirar 1. Então isso aqui vai ficar menos 1. Então meu expoente ali é menos 1. Quando você treinar isso aqui, você vai aprender que 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1, 0,03 é 3 vezes 10 a menos 2, tá certo? Então, à medida que vocês vão treinando, vocês vão adquirindo aí uma habilidade de transformar números decimais em notação científica de forma bem rápida. Então, eu não vou utilizar o 0,3, eu vou utilizar o 3 vezes 10 a menos 1 aqui no lugar da distância. Por quê? Porque é muito melhor eu dividir 9 por 3 do que dividir 9 por 0,3. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. E aí, aqui a gente já pode até resolver o seguinte, ó. 9 dividido para 3 é 3. 2 vezes 3 dá quanto? 6, né? Aí eu vou botar aqui um 10, ó. E aí agora nós vamos trabalhar os expoentes dessa base 10. Eu vou pegar aqui, ó, o 9 menos 6 menos 1. Então, ó, eu vou somar tudo que está em cima, claro, obedecendo aos seus sinais. Então, é 9 menos 6 menos o que está embaixo. O que está embaixo? O menos 1. Então, eu vou botar aqui o menos 1 dentro do parênteses. Então, 9 menos 6 dá 3, menos com menos dá mais. Então, expoente 4. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 10 elevado a 4 volts. Isso aqui é o valor do potencial. Isso aqui é o valor do potencial resultante. Ok? Isso aí é o valor do potencial resultante. Quem é o potencial gerado por cada carga, pessoal? O potencial gerado por cada carga é o que está dentro desse parêntese aqui, ó. Então, isso aqui é o potencial gerado por cada uma das duas cargas. Tá certo? Que, no caso, seria 3 vezes 10 elevado a 4. Então, potencial gerado por essa carga, 3 vezes 10 elevado a 4. Potencial gerado por essa carga, 3 vezes 10 elevado a 4. Ok? Bem, a letra B você vai perceber que a carga Qzão, ela é positiva, a carga da esquerda, e a outra carga é negativa. E aí é onde eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Nesse caso aqui, nós vamos novamente para a mesma relação. Vou fazer aqui novamente a mesma relação com vocês. O potencial resultante vai ser novamente a soma de VA mais VB. No caso da primeira carga, é K que multiplica Q dividido por D, mais
A segunda carga, o potencial dela é K, só que esse Q ele é negativo. Então, eu vou jogar ele ali dentro. Ó. Ele é um Q negativo. Então, pessoal, se eu disser que isso aqui é A, eu tenho que dizer que isso aqui é quem? Menos A. Pronto. Quanto é A menos A? 0. Então, de cara, a gente já sabe que o potencial lá, o potencial resultante, ele vai ser nulo. E através de números, para quem só acredita em números, é muito simples. O potencial dessa carga aqui, ó, gerado por essa carga, ele é 3 vezes 10 elevado a 4 volts. E o potencial gerado por essa carga é menos 3 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, a gente sabe que na adição e subtração de bases 10, a gente conserva a base 10 elevado a 4 e soma os coeficientes. 3 menos 3, 0. Então, eu vou ter aqui na letra B um potencial nulo. Tá certo? Potencial, naquele caso ali, seria nulo. Tudo bem, pessoal? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode seguir. Só a Ellen fala. Pode seguir, professor. Acho que deu para entender direitinho. Eu tô entendendo, pelo menos. Vamos lá. Tá bem Olha, organizado. Olimpíada Brasileira de Física. Olimpíada Brasileira de Física. Diz o seguinte, a Olimpíada Brasileira de Física. Duas cargas pontiformes, mais Q e menos Q. Isso daqui, eu vou dar aqui uma ampliada nessa imagem aqui para ficar melhor para vocês lerem. Pronto. Duas cargas pontiformes, mais Q e menos Q, localizadas no vácuo, estão separadas por uma distância fixa R, como ilustrado na figura abaixo. O ponto P está localizado na posição média. O ponto P está localizado na posição média entre as duas cargas. Identifique a alternativa correta. Então, eu tenho aqui uma carga mais Q e uma carga menos Q, ou seja, o módulo de Q é igual ao módulo de menos Q, tá certo? Elas possuem mesmo módulo. O que é que significa mesmo módulo, professor? É que se uma for 5 microcoulomb, a outra é menos 5 microcoulomb. Se uma for 2, a outra é menos 2 e assim por diante. Ok? O que é que isso aqui significa para os nossos estudos? É que nesse ponto, com relação ao nosso estudo do potencial, tá certo? O potencial gerado pela carga Q, o módulo dele, vai ser igual ao módulo do potencial gerado pela carga menos Q. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então, se esse aqui for 10 volts, esse aqui vai ser menos 10 volts. Se esse aqui for 50 volts, esse aqui vai ser menos 50 volts. Então, para a questão do potencial é isso. Para a questão do campo elétrico, se anula? Não. Quando eu tenho um ponto simétrico, as duas cargas, para o campo elétrico ser nulo, eles têm que apontarem para direções e sentidos, melhor dizendo, para a mesma direção, porém em sentidos opostos, porque são vetores. Então, vamos ver o que é que essa questão aqui diz e aí a gente analisa cada uma. Ele quer a alternativa correta, tá certo? Então, vamos ver aqui. Ele quer a alternativa correta. Então, ele diz aqui, ó, a força elétrica resultante sobre uma carga colocada no ponto P é 0. Bem, como é que eu sei se uma carga colocada no ponto P ela vai ser 0? Simples, pessoal. Vocês vão simplesmente imaginar. O segredo é imaginar. Eu vou colocar aqui uma carga, por exemplo, negativa. Uma carga menor que 0, uma carga negativa.
Vamos lá. Olhando para essa carga Q e para essa carga que eu coloquei agora no ponto P. Essa é positiva e essa é negativa. Elas se atraem ou se repelem? Se atraem. Então, vai aparecer nessa cargazinha que eu coloquei um vetor força elétrica para cá. Ó. Esse vetor força elétrica, ele é devido, vou colocar aqui assim, ó. Esse vetor força elétrica, ele é devido a essa carga mais Q, tá bom? Agora vamos lá. Olhando para essa carga que eu coloquei e para a carga menos Q. Essa é negativa, essa daqui também é negativa. Negativo com negativo, atrai ou se repele? Repele. Então, se eles vão se repelir, vai aparecer nessa carga uma força de repulsão exercida por essa. Em que sentido? No sentido de menos Q ou no sentido de mais Q? Mais que, porque está repelindo. Então, opa, ia aparecer aí um vetor jumentão. Então vai aparecer aqui, ó. Vou colocar ela aqui mais embaixo para não atrapalhar. Então vai aparecer aqui, ó, uma carga, uma força, melhor dizendo, devido à carga menos Q. Então veja que vai aparecer duas forças elétricas, né, atuando na cargazinha que eu colocar nesse ponto P. Lembrando também que eu coloquei menos Q porque eu quis, eu poderia colocar mais Q. A única coisa que ia mudar é porque os dois vetores iam apontar para cá, mas os dois iriam apontar na mesma direção e sentido. Então veja que eu tenho duas forças elétricas atuando na mesma carga que eu coloco aqui no ponto P, só que essas duas forças elétricas, elas apontam na mesma direção e sentido. Então elas iriam se somar e não se anular. Então a alternativa da letra A, ela está errada, tá certo? Na letra A está errado, porque ele está dizendo que a força resultante ali, ó, seria zero. Força elétrica resultante não vai ser zero. Na letra B, ele diz que o campo elétrico resultante ali é zero. O campo elétrico resultante também não vai ser nulo, pessoal. Por quê? Deixa eu apagar aqui as forças. Vamos desenhar agora os campos. O campo elétrico gerado pela carga mais Q, como o campo elétrico gerado pela carga Q, ele é positivo, a carga Q é positiva, então o campo elétrico ele é de afastamento, ok? O campo elétrico é de afastamento. Então, quando eu vou desenhar aqui o campo elétrico gerado pela carga Q, ele sai aqui, ó, da carga Q e aí ele passa lá, ó. Tá certo? Só que eu não vou deixar um vetor saindo lá da carga. Então eu coloco ele só aqui, ó, no ponto. Então isso aqui vai ser o campo elétrico gerado pela carga mais Q. E quem é o campo elétrico gerado pela carga menos Q? Bem, o campo elétrico gerado pela carga menos Q, como ela é negativa, o campo elétrico ele é de aproximação assim, ó. Tá certo? Então as linhas de campo, as linhas de força chegam na carga dessa forma, assim. Então, na direção aqui na direção aqui da reta que une as duas cargas, eu teria um campo elétrico assim, ó, onde ele passaria pelo ponto P e chegaria em menos Q. Isso gerado pela carga menos Q. Então eu vou desenhar, claro, ele aqui, ó. Então, pessoal, vejam que o campo elétrico também, ele aponta, os dois campos elétricos gerados aí apontam na mesma direção. Se eles apontam na mesma direção, o campo elétrico resultante, ele vai ser a soma desses campos elétricos gerado por mais Q e gerado pela carga menos Q.
Então, isso aqui é diferente de zero. Novamente está errado, porque está dizendo, né? Está dizendo que o campo elétrico, está dizendo aqui que o campo elétrico resultante é zero. E aí a letra C é a letra correta, porque a gente já havia até falado lá, que é o seguinte, ó, o potencial elétrico resultante no ponto P é zero. Bem, como eu já falei lá no início, como o módulo de Q é igual ao módulo de menos Q, e a distância aqui é a mesma para os dois casos, deixa eu tirar aqui o campo elétrico do meio, veja, a distância de mais Q, a distância de mais Q até menos Q é R. Se P é simétrico, ele está dizendo aqui, ó, que é um ponto P que está na posição média, então a distância aqui, ó, é a metade, é R sobre 2, e a distância aqui também é R sobre 2. Então, lá naquela equação do potencial, que potencial é K, que multiplica Q dividido por D, essa distância vai ser igual, esse K vai ser o mesmo para os dois potenciais gerados aqui no centro, só que esse Q vai ser um positivo e o outro negativo, e vai seguir, pessoal, esse exemplo aqui, ó. Então, eu vou ter lá no centro um potencial nulo. Então, a alternativa correta, devido a isso aqui, ó, o potencial resultante vai ser zero. Tá certo? O potencial resultante vai ser zero. Então, a alternativa correta fica sendo a letra C. Tá bom? Ok? Ok. Bem, vamos fazer mais essa daqui. A última, talvez não dê tempo, eu mando para vocês apenas se deleitarem com ela. Essa daqui, pessoal, ela fala o seguinte: com relação a um ponto P sobre as linhas de campo geradas por uma única carga pontiforme positiva, então eu vou desenhar aqui uma carga mais Q, tá bom? Tenho aí uma carga mais Q, e ele tá tratando aqui, ó, de um ponto P. Então eu vou colocar um ponto P aqui, ó. Ponto P qualquer aí. Então, ele diz aqui o seguinte, sobre as linhas de campo, com relação a um ponto P sobre as linhas de campo geradas por uma carga Q pontiforme positiva, analise. Então, isso significa dizer que esse ponto P está dentro do campo elétrico gerado pela carga. Ele diz aqui o seguinte, a força elétrica exercida sobre uma carga nesse ponto tem a direção das linhas de força que passa pelo ponto. Que linhas de força são essas? Pessoal, as linhas de força são aquelas linhas que representam, vamos dizer assim, o vetor campo elétrico do campo, né? Então, seriam linhas dessa forma aqui, ó. Linhas que passam pela carga. Sim, ó. E aí aqui eu encheria de linhas, tá bom? Claro que eu não vou encher de linha aqui. Aí já tá bom, ok? Então, dependendo, essas linhas elas representam as linhas de força do campo. E aí, dependendo do sinal da carga, elas serão de afastamento ou de aproximação. Quando eu digo de afastamento, eu tenho que desenhar setinhas saindo. Quando eu digo que é de aproximação, eu tenho que desenhar setinhas chegando na carga. Então, se eu ponho uma carga aqui, ó, no meu ponto P, se eu ponho aqui uma carga no meu ponto P, uma
carga qualquer aí, seja ela positiva ou negativa, o vetor força elétrica que vai apontar, que vai aparecer, ou ele vai ser ou essa carga vai ser repelida, ou essa carga vai ser atraída. Só tem essas duas condições. E esse vetor força elétrica, ele vai estar sempre em cima de uma linha de força. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Tá certo? Desenhar um vetor aqui não dá. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Ok? O vetor força elétrica vai estar sempre em cima de uma linha de força. Seja ela vai ter sempre a mesma direção. Tá certo? Seja ela de atração ou de repulsão, o vetor força elétrica vai estar sempre sobre uma linha de força. Na letra B, ele diz aqui o seguinte: o vetor campo elétrico, nesse ponto, tem sentido voltado para a carga. Bem, sentido voltado para a carga. Bem, se essa carga é positiva, pessoal, o meu vetor, as minhas linhas de campo, né, elas são de afastamento. Então, nesse ponto, o meu vetor campo elétrico, vou desenhar ele aqui um pouquinho mais grosso, o meu vetor campo elétrico aqui, ele seria de afastamento. Por que o meu vetor campo elétrico seria de afastamento? Porque a carga é positiva. Se a carga fosse negativa, então seria de aproximação, igual a questão aqui está supondo. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. E a última, o potencial elétrico em P é um vetor com direção radial à carga geradora do campo. Bem, o erro, isso aí já é um erro, tá certo? E o motivo do erro é o seguinte: ele está afirmando que o potencial elétrico é um vetor. E isso aí está errado. Potencial elétrico, eu vou dar até uma questão para vocês dar. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Tá certo? Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, apenas a primeira alternativa é correta. Letra A. Ok? Tudo bem? Pessoal, vou parar aqui a gravação. Ok?